Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Não ouvi. Ai, que bom! Tem gente de coração quente, voz forte. Evangelho no fortalecimento dos vínculos afetivos. Eu vim falar por falar, porque aqui em Cabo Frio ninguém tem problema em família. Graças a Deus. Faz assim com a cabeça não, que você se entrega, né, Alain? Mas eu vou falar assim mesmo. Vocês não têm problema, mas eu vou falar. O que esperar de um tema desse numa casa espírita? Numa semana espírita que tem como pressuposto maior o Consolador prometido. Vamos começar com o Consolador prometido. Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Faz o favor para mim, vai lá em casa e lê o capítulo inteiro, porque aqui nós só vamos poder pegar a questão 886. Allan Kardec, muito interessado nas questões do amor, muito interessado em entender a caridade como uma expressão maior e símbolo da doutrina, ele pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Mas não a caridade como nós a entendemos. Ele queria como a entendia Jesus. E é um tratado para todos nós. É uma obrigação, é um compromisso moral de todos os espíritas com a resposta dada pelos espíritos, porque passa a ser para todos nós um lema. Vamos lá. Dizem os espíritos assim: Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos. Ou seja, nós devemos agir sempre no bem, pensando no bem, com um propósito no bem. Essa deve ser a ação maior. A segunda, indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência é a predisposição para perdoar. É sempre o desejo de perdoar as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, olha só, agir sempre no bem e com a intenção do bem, ter no coração o desejo de perdoar aqueles erros que não são nossos, são dos outros, e perdão para aqueles que nos ofendem. Esse deveria ser o propósito da caridade. Eu entendi essa parte. Eu só fiquei em dificuldade de entender como o Evangelho se encaixa aqui. Como que o Cristo se encaixa aqui, como nós nos encaixamos aqui. Por quê, Daniel? Porque quando eu abri o Evangelho, antes eu vou ler o comentário do Allan Kardec, quando eu abri o Evangelho, eu fiquei com dificuldade com alguns termos, e eu vou explicar. O Allan Kardec, ele desenvolve um pouquinho mais, ele faz um comentário logo após essa questão, dizendo: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Nem sempre o bem que nós queremos fazer
é aceito. Às vezes nós temos um propósito muito bom de ajudar e não somos bem acolhidos. E nos ofendemos com isso. Mas é natural. Às vezes não é o que ele deseja. E nós não podemos violentar aquele, ainda que seja com o bem, com os nossos propósitos. Mas é para o bem dele. Até que idade nós podemos agir assim? Hein, Gigi? Você que tem uma garota aí do seu lado, você cuida. Está com 15 anos. Está com 7 anos, está com 2 anos, está com 2 meses. Diferente. Nós agimos de forma diferente, porque se agirmos como uma criança de 2 meses, nós vamos eternamente torná-los dependentes de nós, sem jamais oferecer independência. E aí depois reclama, esse menino não me larga, esse menino não sai de casa, Mas como você criou? Para ficar em casa ou para sair de casa? Né? Eu criei para ficar em casa, está reclamando o quê? Mas ele já está com 45, mas é gostoso. Estou rindo, né? A Dejanira que não me ouça. Dejanira, é assim, Dejanira. Eles vão, de repente volta com 3, a mulher e 2 filhos. Não balança a cabeça, já falei, vocês se entregam. Como nós estamos educando esses que Deus nos confiou. Mas eu vou confrontar essa fala do Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que Allan Kardec intitulou Estranha Moral. E eu queria que vocês fizessem uma comparação entre a concepção de caridade, aqui descrito pelos Espíritos, tal qual entendia Jesus, e essas concepções narradas no Novo Testamento e aqui colocadas por Allan Kardec. Vejamos. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Forte? Eu ouvi assim, forte? Forte ou impossível? Pode ler de novo, eu gosto do pessoal lendo, lê de novo. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Fica esquisito, não fica não? Tá bom. Continuando. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que não a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não sei se vocês perceberam, eles se completam essas duas. O odiar não é odiar as pessoas. Mas eu não vou explicar, não. Eu vou para frente, porque tem outra. Olha a segunda. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Dejanira, se eu te pedisse para escolher entre o filho
E Jesus, a quem você escolheria, Djanira? Não pode. Se escolher os dois, Jesus não quer. Qualquer um de nós, Ângela. Te achei aí. Daniel é danado, ele acha mesmo, escondeu lá no fundo, olha lá. Ângela, meu amor, entre o marido e Jesus, quem você escolhe? A Jesus é fácil. Renato, você está sentindo, né? Coitado. Vou voltar para os filhos que fica mais difícil a escolha. Gente, nós não podemos escolher ninguém preterindo Jesus, senão ele não nos quer como discípulo. Se tiver dúvida no coração, na verdade Jesus já está em segundo lugar e ele não quer. Tem mais. Olha o item 4 desse capítulo, que vocês também vão lá, 23, hein? Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas terras, receberá 100 vezes mais tudo isso e terá por herança a vida eterna. Se largar um desses, vai ter 100 vezes mais. Então vou largar o marido, Daniel. Já é uma... Vai ter 100 vezes mais. 100 maridos não seria uma coisa boa, te garanto. Eu largo um filho e ganho 100 filhos. Não, não é disso que ele está falando. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Eu vou mostrar outro. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vê que todos deixamos e te seguimos? Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, sua mulher, seus filhos, e não receba já neste mundo muito mais, e nos séculos vindouros, a vida eterna. E põe aí no fundo das suas reflexões, que eu sei que a sua cabeça está fervilhando. Eu sei. Porque a doutrina não é uma doutrina para mortos. A doutrina é uma doutrina para vivos. Ele está nos fazendo pensar ou Jesus ou nada. Enquanto persistir dúvida em nossos corações, nós estamos perdendo. Nós estamos deixando de aproveitar o que existe de melhor no mundo. Daniel, mas eu não consigo, eu não abro mão do amor dos meus filhos. E você vai perdê-los. Pensa. E eu ouvi esta semana um grande escritor de novela que perdeu o terceiro filho. Depois entra na internet e vai saber quem é. Terceiro filho. E minha mãe e meu pai, que perderam um filho, dizem que é uma dor que eles não desejam nem para o inimigo. E eu posso dizer, nós os perderemos se quisermos mantê-los. Tem mais, olha a sexta. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei. É mais ou menos assim que o Daniel fala. Mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que,
tendo posto a mão na charrua, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Se você optou pelo espiritual, larga não. Se você largar e falar assim, eu vou lá em casa avisar o pessoal que eu não volto mais, você não precisa voltar. Daniel, mas é só um recadinho, assim, só para o pessoal entender que eu não abandonei. Não precisa mais, você está optando por eles. Fica com eles. Está lá em Lucas, capítulo 9, 61, 62. Está achando difícil? Tem alguma coisa errada aí? Mas isso está no Evangelho. Olha em Lucas capítulo 11. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus não esperava um segundo. Ou é agora, eu não quero. Quantas dúvidas nós temos em relação ao espiritual? Reflete um pouquinho e olha quantos senões nós temos para com a espiritualidade. Se alguém nos ofende, qual a primeira atitude que nós temos? Sejam verdadeiros. Nós reagimos instintivamente, nos sentimos alvejados. Existe uma dor profunda, existe uma mágoa. Por quê? Porque nós estamos biologicamente, culturalmente educados para reagir. O Cristo é o oposto do biológico e do cultural. Ele é espiritual. Por isso é tão difícil. Ele diz, todas as vezes que te bater numa face, a gente sabe, né? Mas fazer... E ele não está dizendo oferecer o outro lado da face, não. Ele está falando o outro sentimento. Se alguém te ofende, perdoa. Se alguém te violenta, pacifica. É nesse sentido. Daniel, é quase impossível. Tem mais. Esse aqui eu gosto mais. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha. Aí é bom, né? De sua sogra a nora. O Senhor perdoa, mas eu não aguento. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulos 10, versículo 34 a 36. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim separar o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora, e o homem terá por inimigos de sua própria casa. Aqueles que têm uma casa tranquila não sabem do que nós estamos falando aqui. Porque aqueles que não têm na família, aqueles que são pares, entendem muito bem o que o Evangelho está dizendo. Aquele olhar de desconfiança, não é uma vez, é a vida inteira. Por mais que você faça, assim, não sai coisa boa dali não. Já tem um preconceito. Parece que olha para a gente já dizendo, não adianta, dali não sai nada de bom. E tudo de bom que eu faço, toma como ruim.
E você vai ter que fazer o quê? Vai ter que uma vida inteira se postar de forma correta e ele vai morrer dizendo, não presta. Não conseguimos entender. Está no item 9. E tem o item 10, olha só. Vim para lançar fogo à terra e que é o que desejo, senão que ela acenda, que pegue fogo. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer... Isso é Jesus, ó, continua. Pois, doravante, de hora em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, uma contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nogra com a sogra. Lucas, capítulo 12, 49 a 53. Allan Kardec estudou profundamente essas lições. E ele intitulou como o capítulo? Estranha moral. Ele mesmo coloca o nome, estranha moral. Como pode? E baseado nos dogmas que nós conhecemos das religiões cristãs, é impossível entender o que Jesus está dizendo. E por quê, Daniel? Porque não entra aqui a reflexão espírita. Se a reflexão espírita não fizer parte dessa leitura, jamais será compreensível para nós Jesus dizer tais coisas. Parece que ele quer destruir os laços familiares e impedir que qualquer um de nós ame aqueles que estão no mesmo teto. Daniel, não é possível. O que aconteceu? E Allan Kardec comenta, ou traduziram errado, ou nós estamos sem os instrumentos para interpretar o que ele disse. Mais fácil seria dizer, eles escreveram errado. O ódio não é ódio. Tá, então muda a palavra. Se não é ódio, é o quê? Se não é dividir, vai ser o quê? Nós vamos ficar aqui procurando palavras para tentar amenizar e, na verdade, o que muda o sentido dessas palavras é a capacidade de interpretar. É a capacidade de outros olhares para o mesmo ponto. É isso que a doutrina nos propõe. É isso que esse Espiritismo deseja que cada um de nós seja capaz de realizar. A leitura da doutrina tem que nos permitir um olhar novo para esses textos. Daniel, eu não consigo. E eu entendo a Dejanira, eu entendo a Ângela, eu não consigo. Eu preciso ainda conviver com aqueles que eu amo dentro de família. Então, eu prefiro abandonar Jesus e ficar com a família. E aí? Como vai ficar o meu dia a dia com Cristo? Então, eu vou propor uma outra leitura para nós, uma outra reflexão. Esta está em Nosso Lar. Todos conhecem? Livro Nosso Lar, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo 46, intitulado Sacrifício de Mulher, fala da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, ela já estava há muito tempo tentando resgatar das zonas umbralinas o companheiro da última existência, Laerte, o pai de André Luiz. Junto com Laerte, existiam 2 mulheres, 2 espíritos que nas trevas o obsediavam, porque ele, Laerte, desviou essas mulheres do caminho correto. E elas culpavam por todos os infortúnios que elas viviam.
André Luiz também passou por essas zonas de sofrimento. André Luiz entendia muito bem o drama que o pai estava vivendo. E além do pai, ainda 2 irmãs ainda se encontravam nessas regiões. E isso já é o final do livro. Num diálogo muito franco, a mãe tenta explicar para o André Luiz o que vai acontecer nos próximos passos. E André Luiz se assusta. Diz ela que encontrará com Laerte. Eles se reaproximarão. E André Luiz, assustado, pergunta para ela assim: mas como se encontrará com ele? Porque ela, a mãe dele, vivia em zonas extremamente evoluídas. Ela foi uma esposa dedicada, traída, mas levou o compromisso até o final. Ganhou no mundo espiritual muitas, centuplicadas alegrias. Ele, André Luiz, não tinha permissão para estar com ela nessas zonas superiores. E só de muito raramente que ela concedia chegar próximo a ele e conversar com ele. Uma dessas vezes, ele começa a questionar: mas mãe, como você que está em planos tão altos vai se encontrar com meu pai que está nas trevas? Será em espírito? Vão aproximar vocês dois em espírito? E ela começa a refletir junto com ele o que era reencontrar Laerte. Não. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. De tanto sofrimento que ele passava com essas 2 companheiras que o atormentavam e o culpavam por todas as tristezas que elas viviam, ele, exausto dessa perseguição, quis se afastar delas. De alguma forma, é como se ele fizesse uma prece dizendo: eu não aguento mais. Aproveitando esse desejo de fugir dessa perseguição, eles elaboraram uma reencarnação nova. Ele não tinha sequer as condições de escolher, de planejar uma reencarnação. Aproveitando essa deixa, como se ele desejasse uma nova oportunidade, pede para se afastar dessas que o faziam sofrer, ela consegue elaborar um plano de reencarnação para ele. Aí André Luiz pergunta para ela assim: mas isso é possível? E a liberdade individual? E o desejo dele? Como fica a vontade dele? Como é que é isso? Agora vai reorganizar todo um projeto. Minha mãe sorriu algo triste e disse: há reencarnações que funcionam como... Alguém sabe o que é um drástico? Não, não é um drama. Nós tomamos às vezes as palavras por uma coisa que elas parecem. Drástico é um remédio amargo que cura. Tem até um ditado, não tem? Como é que é o ditado? Ah, tem um negócio que aperta. Como é que é? O arde, o que aperta. A espiritualidade usa desses drásticos para, às vezes, criar situações de corrigenda para nós.
E ele diz: ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a beber o remédio santo, mas amargo. Embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, sem nenhuma limitação, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Daniel, então quer dizer que eu não tenho plena liberdade? Só existe plena liberdade naqueles que têm plena consciência das leis de Deus e a executam. Aí nós temos total liberdade. E hoje? Hoje nós temos como curativo, às vezes, dores e sofrimentos. E são obrigatórios porque nós ainda, como crianças, fugimos da injeção que cura. Imagina o seu filho, o seu neto, e chega para ele com duas coisas: um celular e uma injeção. Qual ele vai querer? Mas o celular não vai tirar a dor, não vai curar. Mas ele vai querer o quê? Aí você fala assim: não, filho, hoje não tem celular, hoje tem injeção. Ele vai ficar morrendo de raiva. Mas depois ele vai agradecer. Ainda bem que eu tomei. É mais ou menos assim que ela está tentando explicar. E ela continua. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Lei de causa e efeito. Fez, recebe de volta. Fez o bem, recebe de volta. Fez o mal. E vem o drástico aí. Agora nós sabemos que é drástico. E vem o remédio amargo que cura. Deus criou o livre-arbítrio. É verdade, é uma lei. Nós criamos a fatalidade. Você pode. Daniel, eu posso. Você pode fazer o que você quiser. Pensa na pior coisa do mundo. Você pode. Só que tem um detalhezinho. Você fica responsável pelo aquilo que você fez. E a dor que você fez sentir, por sua vez, um dia, você também vai sentir. Para você entender quanto é difícil ficar sem ou ter demais, dependendo da situação. Ah, eu perdi o meu filho. Imagina que alguém sentiu essa dor no passado e que, de alguma forma, a sua vida tem responsabilidade sobre essa perda. Por isso que a minha mãe diz: eu não desejo isso sequer para o meu pior inimigo. Eu falei: mãe, a senhora aprendeu a lição. Porque lá atrás, quando a gente resolvia simplesmente eliminar uma criança, era muito fácil. E ainda continua sendo. E nós nos tornamos responsáveis. Às vezes, quando separamos mãe de filhos, famílias de crianças, nós nos tornamos responsáveis por isso. E ele continua. É preciso, ela, a mãe de André Luiz, é preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, o presente está atrelado necessariamente às nossas múltiplas reencarnações que passaram. Se não foi criada nesta existência a dor atual, necessariamente ela está vinculada a uma dor anterior, que eu provoquei ou que eu financiei. Não interessa. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Elas odiavam tanto Laerte, mas elas odiavam tanto que se ele voltasse no corpo de uma criança
iniciasse o processo reencarnatório como feto, elas, de tal ódio sobre ele, poderiam desencadear energias que fariam com que a mãe abortasse espontaneamente. E isso acontece. O ódio é tão grande que não permite ao espírito vingar. E por que elas não permitiriam? Para que elas continuassem de posse dele. Pudessem continuar a espizinhá-lo, a cobrá-lo daquilo que elas julgavam direito delas. E André Luiz, assustado, diz: Deus meu, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Olha só. Ele começou a tomar o partido do pai. Ele falou assim: gente, mas que são esses que criam uma situação tão delicada? E ela, de forma elevada, o faz refletir de forma diferente. Essas interrogações, meu filho, devem pairar, devem ficar acima em nossos corações, em nossos lábios. Antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho, não tome empréstimos à maldade. Não entendi, Daniel. Ele já colocou nessas duas criaturas que perseguem o pai dele a conta de inimigos. Antes mesmo de conhecer o tamanho do problema, ele já tem as duas mulheres como inimigas. E vai começar a vibrar contra elas. Nós somos assim, nós somos raivosos. Nós somos tomados dessas emoções. E eu posso citar uma coisa aqui que todos vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Eleições para presidente. Não é uma questão de apresentar a melhor proposta. É de apresentar o pior defeito do outro. Eu acompanho, às vezes, as redes sociais e eu vejo familiares e amigos dizendo: eu odeio tal pessoa, eu odeio o outro, fora esse, fora aquele. Eu falei: tá, mas o que o seu candidato propõe? É interessante. Nós odiamos o outro. Eu não quero o outro. Tá, mas o que você quer? Ah, não sei não, mas eu não quero o outro. Nós temos isso, sai quase que naturalmente de dentro de nós. É isso que André Luiz fez. A mãe apresentou os obsessores do pai e ele já tomou como inimigos. Não entendi. O presidente vai lá e falha? Aí está errado. Não, mas aí você está dizendo que confirmou? Não, mas a questão não é confirmar se o presidente é ruim ou não. A questão é como nós tratamos os candidatos nas nossas campanhas de boca a boca. Quem aqui já não disse que não gosta desse ou daquele candidato? Agora, quantas vezes você defendeu o seu candidato dizendo o que ele tem de bom? É mais fácil falar mal do que apresentar o ponto bom. Fora Dilma, péssimo Aécio. Tá, mas o que o Dilma tem de bom, o que o Aécio tem de bom? Não conseguem falar. Porque é muito mais fácil dizer: eu odeio. Isso sai de nós com uma facilidade que nós temos que estar atentos. E é disso que ela... André Luiz, não deixa isso tomar conta do seu coração, nem dos seus lábios. Isso tem que estar fora de você. Não permita que essas emoções cheguem no coração. Porque chegando no coração, você daqui a pouco está falando. Olha só. Mas e essas mulheres? Já não é adversário, tá vendo? Ele já se corrigiu. Tá, mas e essas mulheres? O que será feito dessas infelizes?
senhora está cuidando do meu pai, planejou uma reencarnação, e agora, o que vai acontecer com elas? Elas vão ficar perdidas, sem a razão do ódio, elas vão ficar sem o que fazer. Mas como é espírito superior, ele disse, minha mãe sorriu, olhou para ele e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. Ela não só estava programando a volta do companheiro, como ela mesma seria a companheira dele e receberia como filhas as mulheres que odiavam o marido, porque ele as iludiu. Não sei se vocês estão entendendo, se quiser o desenho. Ele traiu com essas duas a mãe do André Luiz? Isto. É mais ou menos isso mesmo. E agora, para ver o esposo em melhores condições, ela está organizando uma reencarnação que ela vai ser a mãe, casada com ele e recebendo as duas amantes como filhas. Olha, vai ser uma vida muito tranquila. Essas meninas nunca vão falar mal do pai. Elas nunca vão acusar o pai de nada. Elas vão ter uma afinidade com o pai que vai ser uma coisa impressionante. Está aí a origem de muitas das nossas dores familiares. Olha só, vou responder a senhora com... Ela diz assim, é indispensável amar André. Não adianta ficar mantendo o ódio, a separação. Não adianta. Enquanto nós persistirmos nesta postura de odiar, de afastar, de impedir, nós não conseguiremos. Eles ficarão ainda presos ao ódio e à dor. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, André, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Não existe outro caminho, como bem disse a senhora, a não ser o amor. Teu pai é hoje um descrente, um céptico. E essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Quem de nós tinha imaginado esse fim? Nós não imaginamos, porque é da natureza humana evitar a dor, afastar o sofrimento. Mas isso não vai resolver dramas como esse. E o que precisa ser feito? Uma condição em que todos estejam na posição de se reencontrarem. Só que num outro estágio, num outro momento, numa outra posição. Não mais de homem e mulheres, mas às vezes de pai e filhos. Isso muda? Muda. Uma atitude nova para com pessoas que às vezes nós erramos tanto. Daniel, mas isso inverte tudo que a gente sempre ouve falar sobre religião. É por isso que o Consolador veio nos trazer explicações que não passam pelas fileiras das nossas ignorâncias, e sim pela sabedoria divina.
Se eu tenho um inimigo, qual o melhor lugar para ele estar para que eu aprenda a amá-lo? Dentro de casa. Porque existe ex-marido. Não existe, Ângela? Existe. Existe ex-sogra. Graças a Deus existe. Agora, ex-filho, não existe. Ex-irmão, é interessante. Criam-se laços que perduram por toda uma vida. É nesse sentido que existe a possibilidade de mudar alguma coisa no nosso relacionamento. Daniel, mas eu não consigo amar. Mas esse é o propósito máximo. É o que deseja lá no final. Se eu já conseguir conviver com a pessoa no mesmo ambiente e não me atracar com ela, já avancei. Ai, Daniel, mas ele chega da vontade de sair. Sai. Mas volta depois. Tenta de novo. Ah, mas só meia hora eu já não aguento. A voz me irrita. Eu já entendi. Se ele respirar, já me sufoca. Eu já entendi. Vai lá, fica 2 minutos e sai. Nós temos que nos aproximar. Como se fosse uma água muito quente ou uma água muito fria. Aquele choque imediato é complicado. Vai, às vezes, tateando para ver, né? Põe um dedinho, né? Molha o pulso aqui assim. Vai devagar, para que a gente possa saber onde nós estamos mexendo. E ela diz o seguinte, o André Luiz, e olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar o horizonte do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, olha só, ela jogou para o futuro. Talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Ela tinha certeza de que ia dar certo? Não tinha, não. Ela imaginava que fosse possível, que todos os desdobramentos dessa luta pudessem chegar a um bom termo. Mas o sacrifício seria parte dessa tarefa. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. É o André Luiz. Ele se dobra em joelho e diz a ela, desde aquela hora minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter inimigos em filhos do coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. É assim que nós podemos entender como Jesus tinha dito lá atrás. Como assim? Pai e mãe separados? Porque Jesus sabia que a partir da implantação do Evangelho, as pessoas começariam a agir de forma diferente. E dentro de casa seria travada uma luta entre a visão materialista e a visão espiritualista. Eu não trouxe a paz, eu trouxe a espada. Eu trouxe um instrumento de luta. Mas não imaginava que cada um de nós fosse pegar a espada e arrancar cabeças em nome de Deus. Não. Ele achava que o Evangelho seria o instrumento, perdoando, amando, renunciando, abrindo mão daquilo que para nós seriam facilidades e oferecendo para aqueles que estão ao nosso lado melhores condições de vida. Quantos de nós estão dispostos a se sacrificar, mas apenas pelos filhos? Eu dou a minha vida pelos meus filhos. A gente ouve isso a todas as horas. E aí Deus coloca o inimigo como filho. E aí a gente tem vontade de afogá-lo. Tem muitas mães que abandonam os filhos. E as pessoas falam assim, eu não consigo entender. É porque você não é espírita. Porque se você fosse espírita, você ia entender. A rejeição que se faz espiritualmente falando, energeticamente, àquela criatura que está ali no teu ventre.
São almas que têm energias incompatíveis. E o que acontece? Já uma luta no ventre. E as mães, às vezes, abandonam, matam. Simplesmente doam os filhos porque não suportam a presença daquele ser que, na visão dela, é a presença da dor, é a presença do sofrimento. Estar contrário não quer dizer necessariamente odiar. É só não ter a mesma visão. Mas ele fala de odiar. Mas logo depois ele fala das coisas do mundo superior, das bênçãos do mundo maior. Então esse odiar é no sentido de as nossas visões serão contrárias. Às vezes teremos no lar aqueles que não são afins. E qual o objetivo maior? Transformá-lo em amores. Fazer com que eles amem e sejam amados. É fácil? Não. Mas nós ganhamos uma força que nós não tínhamos antes. Nós temos hoje uma série de instrumentos que nos ajudam a entender por que passamos tantas dificuldades dentro do próprio lar. Por que que às vezes o marido que parecia o príncipe encantado se transforma no inimigo mais cruel? Existe todo um processo de enamoramento, de namorar, de paquerar, que tudo fica encoberto. Mas depois que se consolida a união, vem à tona todo um passado. Vem todo um compromisso do passado que nós precisamos resgatar. E por isso que se torna tão difícil. Daniel, fácil não é. Eu garanto para vocês que não é. Mas eu fico imaginando como seria a minha vida sem conhecimento do Espiritismo. Ver filhos que nasceram de mim dizendo que não se gostam. E eu os tenho assim. E são espíritas. Foram criados dentro da casa espírita. Nós trazíamos na cestinha de Moisés e botava assim atrás da mesa de palestra e fazia palestra. Como pode? É que chega um momento que eles se tornam adultos. E tornando adulto, eles começam a se medir e dizem, eu não gosto disso. E aí eu cheguei ao ponto, confessando-me a vocês, de falar assim, eu vou chamá-los agora separadamente, porque eu não quero briga na minha casa. É mole? Eu tenho uma casa em Cabo Frio, podia juntar todo mundo, mas agora eu chamo separado. Um feriado vem um feriado vem outro. Não é bom. Eu estou me confessando a vocês porque eu sei que muitos olham para o Daniel e falam assim, é um santo. Eu sei. As pessoas olham com a gente, parece que os olhos brilham e falam assim, lá tem um homem santo. Eles não sabem o tamanho das lutas que nós vivemos em família. Eu venho de família grande, venho tanto da minha parte como da Cláudia. E é interessante que não existe na família esse gostar de todo mundo. Eu conheço algumas famílias que todos se gostam, mas a minha, como é muito grande, isso não acontece. E depois que acontecem alguns eventos, fica mais difícil ainda gostar. E aí como a gente faz? Aí a gente passa a amar o inimigo. E como se ama o inimigo? Às vezes a distância. Sem essa necessidade de abracinho. Eu dou abraço no Renato porque eu gosto do Renato.
Agora é mais fácil gostar do Renato do que aquele que me perturba todos os dias. E aí como faz? A gente mantém distância. Às vezes, o não falar sobre os defeitos dele já é amá-lo. É isso que ela falou aqui. Não ver no outro o inimigo. Não ver no outro a desgraça. É a desgraça da família. As pessoas falam assim. Então, se nós tivermos uma postura mais caridosa, isso se torna mais fácil. Mas se nós colocarmos no nosso pensamento uma programação reencarnacionista, nós começamos a desvendar os tamanhos das dores que nós estamos enfrentando. Aí agora eu tenho que fazer tudo o que ele quer? Não. Se comprometa com a verdade, sempre. Mas não jogue a verdade na cara. Se comprometa com amor e não com a bajulação. E esse meio é muito difícil. A gente sempre tende para um lado ou para o outro. O equilíbrio é muito difícil ainda para espíritos tão novatos, nós, nesse processo de conhecimento das leis de Deus. Mas o Espiritismo, esse Consolador prometido, é um instrumento fantástico para entendermos os dramas que nós ainda vivemos dentro de casa. Que Jesus nos abençoe.